Olá, o meu nome é Ana Francisca, mas as pessoas me chamam de Aninha. Eu tenho 70 anos e moro com os meus irmãos em uma casa bem grande, mas durante muito tempo eu sofri de uma doença chamada solidão. Eu nasci em uma família muito pobre. Meus pais nos colocou para trabalhar muito cedo, nos tirando a oportunidade de termos uma infância como uma outra criança qualquer, sabe? E de estudar também. Eu fazia a limpeza dos mercadinhos, carregava as sacolas das madames e até esmola eu já pedi. Tudo para que pudéssemos ter o que comer lá em casa. Eu não aceitava aquela vida e prometia para mim mesma todos os dias que eu seria uma pessoa muito bem-sucedida e esqueceria toda aquela miséria que meus irmãos e eu éramos obrigados a viver. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Mesmo doente, ela cuidava da casa, dos filhos e ainda lavava a roupa para fora. Ela teve 10 filhos e, infelizmente, acabou falecendo a mais nova. Isso me gerou uma revolta muito grande, pois como filha mais velha, eu me via na obrigação de cuidar dos meus irmãos mais novos, enquanto meu pai só aparecia em casa na hora de dormir. Não tinha um ano do falecimento da minha mãe e o meu pai se casou novamente. A mulher nem sabia da existência dos 10 filhos dele. Isso a deixou bastante triste assim que ela chegou em nossa casa. Com 12 anos, eu fui trabalhar de doméstica na casa de uma pessoa muito rica. Lá eu conheci a Nica, uma senhora com um dom muito especial. Ela cozinhava como ninguém. Pedi a ela que me ensinasse. Eu estava disposta a aprender muita coisa, mas eu me apaixonei pela culinária. Acho que foi o fato de passar tanta necessidade, sabe? Depois de algum tempo, os meus patrões se mudaram de cidade e eu fui junto. Eu perdi o contato com a minha família. Às vezes, durante a noite, eu chorava de saudades, mas eu sabia que eu precisava focar no meu objetivo. Aos 15 anos, eu comecei a fazer salgados para vender. As pessoas adoravam. Era tanta encomenda que eu não dava conta sozinha. Eu saí do emprego e fui morar numa pensão com a Nica e iniciamos o nosso próprio negócio. Com 17 anos, eu já tinha bastante dinheiro guardado. Às vezes, a Nica me mandava comprar roupas e calçados. Mas eu achava desnecessário, uma vez que eu tinha muita coisa para usar. Aos 21 anos, nós compramos a nossa primeira casa, Nica e eu. E foi um momento muito feliz das nossas vidas. Mas 2 anos depois, ela faleceu. E como ela não tinha família, eu fui a única pessoa a ir no velório. Nessa altura, eu já tinha mais de 10 pessoas trabalhando para mim na fábrica de salgados. Aquela vida de miséria havia ficado para trás e eu não tinha saudades dela. Com 30 anos, me tornei milionária e sem nenhum tipo de sentimento, não frequentava festas, não recebia visitas e não tinha luxo. As pessoas me achavam estranha. Eu só comprava chinelos novos quando o velho já não tinha mais condições de serem usados. Da mesma maneira, eram as roupas. A única coisa que eu queria era rever os meus irmãos. Então eu resolvi voltar àquela cidade. As notícias me surpreenderam bastante. Meu pai havia falecido e os meus irmãos tinham sido adotados por famílias diferentes. Tive a sensação que nunca mais os veria novamente. Eu voltei para casa arrasada, com muita dó, e eu contratei um detetive para encontrar os meus irmãos. Eu queria ajudá-los, mas por alguns anos eu não tive sucesso em minhas buscas. Quando eu completei 50 anos, surgiu um vírus que podia matar em poucas semanas. Nós fomos obrigados a nos isolarmos em casa e conviver com o medo de pegar a doença. Já não ia mais à fábrica, só acompanhava os relatórios de casa e mesmo com toda a situação, a fábrica continuava vendendo muito bem. Eu dispensei todos os funcionários de casa com medo de que alguém pegasse o vírus e passasse também para mim, né? Para não dizer que eu fiquei sozinha, o jardineiro que morava na casa dos fundos ficou lá comigo. Pelo rádio e pela TV, eu acompanhava as notícias e me estremecia com o número de pessoas
que estavam perdendo a vida por causa dessa doença. Eu estava em pânico. Foi então que começou a circular a notícia sobre uma vacina, mas somente algumas pessoas poderiam tomar, pois custava uma fortuna. Mais ainda demoraria para chegar no Brasil. Eu precisava daquela vacina. Eu estava disposta a pagar qualquer valor por ela. Só restava saber quem eu precisava pagar para eu ser imunizada. Naquela época, eu recebi a notícia que o detetive tinha encontrado 4 dos meus irmãos. Recebi fotos e endereços. Tão logo dei um jeito de avisar que assim que a pandemia acabasse, eu iria ao encontro deles. A notícia me fez muito bem. Aquela noite eu dormi tranquilamente, como não dormia há muitos anos, e nunca estive ou tive a sensação de felicidade que estava sentindo. Passaram-se 2 meses e finalmente eu consegui comprar a vacina. O enfermeiro veio em casa aplicar. Agora eu podia ir ao encontro dos meus irmãos. Viajei ao encontro deles, mas tomando os cuidados recomendados pelos médicos. Nosso encontro foi emocionante. Já nem sabia mais quantos anos haviam passado desde a última vez que eu tinha o visto. Aqueles foram dias muito agradáveis. Resolvemos continuar buscando pelos outros irmãos. Eu precisava saber como estava o Pedrinho, meu caçula. Nesses anos todos, foi dele que eu mais senti falta. Conseguimos encontrar todos eles e, para minha surpresa, Pedro havia se tornado padre. Senti um orgulho muito grande do meu irmãozinho. Jamais imaginei aquilo. Resolvi ir visitá-lo de surpresa. Chorei o caminho todo e eu tenho certeza que vou chorar quando o encontrar também. Eu me sentia culpada por tê-los abandonado. Era uma igreja bem simples, que precisava de uma boa pintura, mas eu queria mesmo era ver o meu irmão. Quando ele apareceu, eu notei que ele havia crescido um pouco. O rostinho continuava o mesmo. E ao me ver, não conteve a emoção. E nós passamos horas conversando. Me contou que depois que o papai faleceu, a madrasta os abandonou e eles foram levados para abrigos diferentes. E nunca mais eles se viram. Parecia história de filme, sabe? Mas era a nossa história. Na volta para casa, eu senti um certo desconforto. Pensei que fosse o cansaço, mas o médico me disse que eu havia contraído o vírus e agora, mais do que nunca, eu precisaria me cuidar. Eu expliquei que não era possível, porque eu havia tomado a vacina, mas pelo olhar dele, eu percebi que algo estava errado. Ele me contou que eu tinha sido enganada. Aliás, todas as pessoas que compraram a vacina foram enganadas. A medicação que tomamos não era para a prevenção do vírus, que estava fazendo tantas vítimas. Eu estava com muita raiva e, ao mesmo tempo, com muito medo. O que será que seria do meu futuro? Eu iria morrer ou eu aguentaria passar por tudo aquilo? Os dias foram passando. Em alguns, eu ia bem, mas em outros, nem tanto. Mas o fato é que eu consegui sobreviver ao vírus. E agora eu queria mudar o meu modo de viver. Eu resolvi arrumar a minha casa, trocar meu carro e comprar roupas novas. Ajudei o meu irmão Pedrinho com a reforma da igreja e convidei os meus irmãos para virem morar comigo. Eu ganhei uma nova vida e, de alguma maneira, eu queria proporcionar a vida para aquelas pessoas que eu tanto amava. E esse seria o meu jeito de agradecer. Com os meus irmãos morando em casa, passávamos horas jogando cartas e contando como tinha sido a nossa vida durante o tempo em que ficamos separados. Parecia que tínhamos a necessidade de tirar o atraso num único dia. Posso dizer que a vida tirou de mim a minha mãe, que me fez muita falta, mas a perda nos fez fortes e sobrevivemos a todas as adversidades que a vida nos colocou no caminho. Todo o sofrimento que tivemos hoje nos proporciona felicidade. E felicidade não é ter dinheiro, e sim família, amigos que nos apoiam e fazem companhia pra gente nas horas difíceis e também nas horas alegres. Eu não tive filho, infelizmente, mas hoje os sobrinhos e netos preenchem o vazio. Vê-los correndo pela casa é a minha maior alegria. Ei, aqui quem fala é Rê Andrade e eu quero agradecer por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido, dá muito like e não esqueça de compartilhar com alguém também a história para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos, ok?
Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, gente.